Everton Martins, do Teologando Entre Amigos. Hoje nós estamos retomando aí a nossa aula do livro do Apocalipse, do estudo do livro do Apocalipse, e nós estamos no capítulo de número 11. Já vou adiantar para você que nós vamos estar gravando as aulas e postando sempre na segunda-feira, devido aos nossos compromissos pessoais. E para não ficar uma aula muito tarde da noite, nós vamos então gravar e postar para que você possa continuar os seus estudos, tá certo? Então lembrando que sempre a segunda-feira nós vamos estar postando as aulas para que você possa aí estudar e compartilhar os estudos do livro do Apocalipse, tá certo? Capítulo de número 11, nós estamos estudando hoje. Capítulo de número 11 do livro do Apocalipse, lembrando que nós estamos ainda dentro daquela visão, daquele estudo parentético, né? Nós estamos ainda dentro dessa revelação parentética. Pastor, eu ainda não entendi o que é esse negócio de visão parentética. É simples. Capítulo de número 11, nós estamos dentro de uma visão parentética. Por que se diz assim? O que é a visão parentética? O que é isso? É uma visão entre parênteses, não é verdade? Por quê? Aqui nós tivemos a sexta trombeta. Aí há uma interrupção. Não há uma continuidade para a sexta trombeta, há um intervalo. Que nesse intervalo acontece alguns eventos aqui que não fazem parte da sequência das trombetas. Que você vai ver que as trombetas vai continuar, a sétima trombeta, lá em 11 e 15. Mas houve um intervalo aí. Nós temos a sexta trombeta. Lembra que quando tocou a sexta trombeta, vamos pegar aqui o versículo exato. E tocou o sexto anjo a trombeta. Então lá em 9:13, aqui em 9:13, então ficou o capítulo de número 10, 11, 10, 11, do versículo 1 ao versículo 14. Então nós estudamos o livrinho, agora nós vamos estudar o capítulo 11 sobre o templo, sobre as testemunhas e sobre a cidade, né? Tem uma cidade sendo citada. Então é parentético. Depois retoma a sétima trombeta, que você vai aprender que não tem nada a ver com o arrebatamento, né? Isso aqui não é o arrebatamento da igreja, né? Então não é o arrebatamento. É a sequência das trombetas, né? Por isso que você precisa estudar para aprender, tá certo? E no capítulo de número 11, beleza até aqui? Então entendeu, né? Não tem nada a ver com a continuidade das trombetas, mas nós estamos estudando o intervalo. E o interessante que você tem que entender no capítulo 11, versículo 1 e 2, versículo 11, 1 e 2, eu tenho um assunto. Qual é o assunto? Eu tenho um assunto de medição. Capítulo 11, versículo 1 e 2, eu tenho algo interessante aí. Uma medição. João, ele não só vai receber a revelação, mas ele vai participar desse ato revelatório. Por quê? João está dizendo que ele recebeu uma vara de medir, João. E ele vai medir 3 coisas. Ele vai medir o templo, ele vai medir o quê? O altar, e ele vai medir a adoração das pessoas, que vai estar dito lá no versículo de número 1. E os que nele adoram. Então, é para medir os que nele adoram. Então, ele vai medir aqui a adoração. A adoração. Na verdade, é mais a pessoa em si, né? Para chegar, eu até vou trocar aqui, porque o foco é a pessoa, medir as pessoas, porque o resultado dessa medida aqui vai ser a adoração. Porque todas elas se interligam, né? Nessa palavra, quando eu tenho pessoa, altar e templo, eu tenho adoração, eu tenho um culto, não é verdade? Uma depende da outra. Templo sem altar, altar sem pessoa,
então não há sentido nenhum. Então tudo isso se interliga. Então, quando fala que João tem que medir, você vai observar que não está atrás de medidas literais. Quanto de frente, quanto de fundo, ou altura, 1,60 de altura, 1,80 de altura. Não é isso. Está buscando, Deus está especificando uma outra coisa. Deus está em busca de uma adoração. E observa que você tem que prestar bem atenção a esse detalhe aí, é que esse detalhe dessa medida aí que foi dada a João, ele está tendo que medir o templo, o altar e pessoas, e tem uma área que ele não é para medir. Qual é? A parte exterior. Olha o que diz o versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças. Então a parte exterior não é para medir. Então aqui mede João, Deus vai estar medindo o nível de espiritualidade, só que a parte exterior não mede. Então aqui eu tenho dois tipos de pessoas aqui, descrita dentro dessa revelação. Primeiro, eu tenho o povo de Israel, que está dentro dessa medida, templo, altar e pessoa, e depois eu tenho o povo gentílico. Isso você não pode deixar de observar. Por quê? Quando se fala de templo, altar e adoração, as pessoas que nele adoram, está se referindo ao povo de Israel. A medição é sobre eles. A parte exterior não é para medir porque está se referindo aos gentios. Lembrando que Lucas, Lucas capítulo 21 e versículo 24, Jesus profetizou sobre isso. Que a cidade seria pisada, até completar o tempo dos gentios, que vai se completar quando Jesus voltar para Israel, então, por fim, a grande tribulação e implantar o seu reino milenar. Então, no modo geral, o versículo 1 e 2 está falando sobre isso, sobre esse cenário de adoração e o pátio exterior que foi entregue ou foi dado aos gentios, como está descrito no versículo de número 2. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade por 42 meses. Agora observa que tem um detalhe aqui que eu quero que você entenda muito bem. Vamos desenhar o pátio aqui, a área externa. Está dizendo o quê? Que essa área externa aqui não é para medir, não é verdade? Por que não é para medir? Diz o texto que foi dado aos gentios. Só que o texto vai dizer assim, foi dado aos gentios, porque foi dado às nações, e pisarão, pisar. Olha aqui, esse irão, ele remete o quê? Futuro. Então quer dizer o quê? Que enquanto João está recebendo a revelação, João está dizendo assim, e eles pisarão. Então é um ato futuro que aconteceria por 42 meses. Esse futuro tornar-se-ia realidade, ou tornaria realidade. É isso que João está entendendo na revelação. Não meças, porque será entregue aos gentios, será entregue, não foi entregue, templo e não meças, porque foi dado, no átrio está fora, deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. Ele foi dado às nações, cumprimento do Lucas 21 e 24, e eles pisarão por 42 meses. Esses 42 meses aí, ele é a mesma coisa, se você transformar em números, dá 1.260 dias. Se tu transformar os 42 meses em anos, dá 3 anos e meio, certo? Dá 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos, que segundo Daniel é chamado de uma semana,
a semana que falta. Certo até aí? Entendeu? Então, o que é importante você observar? A referência dos 42 meses nesse processo. Por que os 42 meses? Porque os 42 meses está dizendo o seguinte, que nesses 42 meses será dado, olha lá, diz assim, está fora do templo e não mexe porque foi dado. Então, 42 meses, o domínio da parte é gentílico. Mas, quando você observar ali o início da tribulação, nós vamos ter o templo com domínio judaico. Mas por que agora o domínio gentílico? Não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que os 42 meses está se referindo aos 3 anos e meio final. E não inicial. Porque inicial o templo está sob o domínio judaico. Ainda que, entre parênteses, né? Porque Israel, depois de Cristo, eles nunca mais tiveram domínio total da sua terra ou do seu templo. Somente com o retorno de Jesus e o estabelecimento do seu reino milenar, Israel, então, ocupará, dominará todo as disposições das promessas que Deus fez a Abraão. Mas por enquanto não. Mas pelo menos nos 3 anos e meio inicial, eles terão um certo domínio, mas agora não. Os gentios estarão pisando esse templo. E é claro que Israel nunca permitiria, né, lá naqueles 3 anos e meio iniciais, os gentios pisando o seu templo. Mas, como esse período se refere aos 3 anos e meio final, você já sabe que é por causa de um grande líder que entregará então o templo nas mãos, né, do povo gentílico, e ele mesmo exigirá adoração, e você sabe, conhece muito bem essa história, tá certo? Então 1 e 2 é só para você entender isso, que há uma referência aí. Vamos guardar aqui os 42 meses, que são os 3 anos e meio final. Isso é importante? É importante. Por que é importante? Porque agora, na sequência do texto, eu vou ficar hoje somente... vamos ver aqui. Eu vou ficar aqui somente, eu acho que até o versículo 7 hoje, para não estender muito a nossa aula. E depois, na próxima aula, nós continuamos aí a falar sobre os eventos, né, do capítulo de número 11. Mas vamos entender. Aí encerra a visão da medição, que é para medir o templo, o altar e as pessoas, que nós sabemos que fazem a referência ao povo judaico. Depois nós temos a referência ao povo gentil, que entendemos que todo esse contexto está falando de 42 meses, que é os 3 anos e meio final. Porque nós temos Israel com o controle limitado do templo, porque já tem gentil no meio. E nós sabemos que para o judeu isso não é bom e ele não permitiria isso, mas já está sendo permitido, porque eles pisarão. Lembrando que falamos que o verbo está no futuro, eles pisarão, né? Eles pisarão por um período, e esse pisar por um período remete a esse período de 3 anos e meio, que não ocorreu nos 3 anos e meio inicial. Beleza, entendeu isso? Darei poder, olha só, as minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Agora observe, já muda todo o contexto. Ó, não está falando nada das testemunhas com o templo. Só está dizendo assim, ó, que apesar que esse contexto, então é importante entender que tem os gentios ali naquele contexto do 42 meses. Só que quando está dizendo assim, ó, darei poder, ó, primeira coisa, darei poder. Poder a quem? Testemunha, primeira testemunha. Segunda testemunha.
Então elas receberão poder. Poder de quem? Poder do alto, poder de Deus, poder dos céus. Darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Então as duas têm uma missão igual. 1260 dias profetizando. Certo? Guardou isso? Poder as minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Quem são elas? Vamos ver o que o texto vai dizer sobre elas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Esse alguém... Vamos lá, vamos ficar só no 4. Quem são elas? Essas testemunhas, ó... São quem? São duas oliveiras. Beleza. O que mais sobre elas aí a falar? São duas oliveiras que estão diante do Deus da terra. Essas são as duas oliveiras que estão diante do Deus diante do Deus da terra. Tá aí tudo bem? Tudo bem. Está especificando o quê? Que são duas oliveiras. É lógico que é uma linguagem figurada, você já entendeu isso. E elas estão diante do Deus da terra. Tá, para estar diante do Deus da terra, essas duas oliveiras têm que estar no céu? Primeira questão. Precisa estar no céu? Elias disse, vive o Senhor Deus Israel, cuja face estou. Então, ou seja, ele está dizendo que está diante da face de Deus, ele está diante de Deus, mas Elias estava no céu? Não. Então, a primeira coisa que você tem que entender, para estar diante do Deus da terra, não é necessário estar no céu. Concorda com isso? Então, beleza. Então, vamos lá. Ah, mas a Bíblia diz em Zacarias, diz. Só que você sabe que no contexto de Zacarias ali, da oliveira, nós sabemos que estava falando do sacerdote. Então, vamos já entender uma coisa aqui. Não, vamos ler o texto e vamos deixar o texto se dizer. Não vamos nem precipitar nada. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Beleza. Então, o que está dizendo sobre essas testemunhas aqui? Que elas receberam poder. Lembra disso aqui, ó. Elas receberam poder. Olha o que diz. Darei poder. Ao ponto que se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, o poder é para devorar o inimigo, matar o inimigo. Olha o poder que foi dado a essas testemunhas. Só que, numa visão mais detalhada, se dissesse assim, ó, eu dou poder às minhas testemunhas, ao ponto que se alguém quiser tentar alguma coisa, sairá fogo do céu e devorará o inimigo. Ao ponto que quiser fazer alguma coisa contra elas, elas matarão os seus inimigos. É o que diz o versículo de número 5, né? Importa que seja morto. Aí diz assim, ó, mas vai detalhar um pouquinho sobre o aspecto desse poder aqui, ó. Vamos pegar esse poder aqui que foi dado a elas e vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia diz sobre esse poder. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas, quantas vezes quiserem. Beleza.
Qual é o poder delas? Primeiro, o primeiro poder, ó, estas têm. Não está dizendo se o poder é de uma ou de outra. Está dizendo que estas têm. Poder para quê? Para fechar o céu. Segundo poder, para que não chova durante a sua profecia. E tem poder sobre as águas. Poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra, águas e terra aqui. Vou colocar, ó. Beleza? O que mais está dizendo? E com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Mais pragas aqui. O poder delas, olha só, e darei poder. Preste bem atenção antes de dizer que é Moisés e Elias. Porque não está falando sobre os personagens. Está falando, se referindo ao poder que a elas foram dadas. Que o poder que a elas foram dadas, quando é descrito esse poder, remete à sua memória algo já ocorrido através da vida de Elias e através da vida de Moisés, que nada mais é do que esse mesmo poder que outrora foi dado a eles também. Então aqui não é o personagem. A descrição não é sobre a pessoa. A descrição é sobre o poder. O poder, repita comigo para ti nunca mais errar. É sobre o poder, não é sobre a pessoa. Sobre o poder e não sobre a pessoa. Então pare com isso de tentar ficar. É Moisés, não, é Elias. Por que é Moisés? Porque o poder que ele recebeu sobre as águas feria a terra e sobre pragas. Aquilo, mas está falando do poder, não está mencionando o personagem. Ah, mas ele tem poder para fechar o céu. E Elias disse, vive o Senhor Deus Israel, que eu já faço estou que nesses anos vale de chuva haverá sinal segundo a minha palavra. Então Elias, não, é sobre o poder. Está dizendo aqui, ó. Que poder é esse? Este tem poder para. Então, estes têm poder. Só que o poder foi dado a eles. É isso que você tem que entender. Então, pastor, quem é essas pessoas? Primeiro, são qualquer pessoas que Deus levantará dentro desse período profético para ser os seus mensageiros de boas novas durante esse período tribulacional. É isso. É Moisés? É Elias? Não. Ah, é Moisés porque Moisés não morreu. Moisés morreu. Ah, Elias porque Elias não morreu, então ele vai voltar. Ah, e a Bíblia diz que está ordenado a lei de que todo homem tem que morrer, né? Ele tem que fazer parte de Hebreus, capítulo 9. Porque Enoque também aí ocupa o lugar de Moisés. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Senão os que forem arrebatados teriam que voltar para poder morrer e igualar então a lei da morte. Não tem nada a ver. Então, é Enoque? Não, não está dizendo que é Enoque. É Enoque e Elias? Não está dizendo que é Enoque ou que é Elias. Está dizendo o quê? Que são duas oliveiras que estão diante do Deus da terra. Pronto. Pode ser alguém específico que durante a tribulação Deus o capacitará. Por que refere-se a oliveiras? Por causa, oliveira, vou colocar oliveira igual azeite, igual poder do Espírito. Certo? É como eles são a fonte, né? A fonte do agir do poder do Espírito. Então tá aqui, ó. Então não tem nada de Moisés e nem de Elias, pelo amor de Deus. Mas vamos lá para nós já começarmos a partir para a conclusão. E diz lá assim, ó. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Eu vou ficar aqui, não vou continuar sobre o desfecho, né, da batalha entre as duas testemunhas contra a besta. Por que eu quero ficar somente no versículo de número 7? Porque aqui nós vamos fazer, vou apagar aqui para você entender melhor, tá? Só vou deixar os 42 meses ali, porque faz parte. Então ali eu tenho 42 meses, certo? Deixa eu fechar aqui, ó.
Aqui eu tenho 42 meses. Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer um quadro aqui. 42 meses. Nesses 42 meses aqui, o que tem? Eu tenho domínio gentílico. Certo? 1260. O que eu tenho nesse 1260 dias? Eu tenho a missão das duas testemunhas. Talvez não dá nem para te entender direito o que eu escrevi, mas é mais ou menos isso. Missão das duas testemunhas. Observa que o fim da missão das duas testemunhas, ele acontecerá primeiro do que a sua morte. A morte, a missão não termina com a morte, mas eles terminam a missão e depois eles morrem. Isso é importante. Por que é isso importante? Porque ninguém poderá frustrar os projetos de Deus. Então, imagina, se elas vão morrer antes de terminar a missão? Não pode. Termina a missão, então agora, cumpriu? Beleza, já está determinado que após o cumprimento da missão das testemunhas, elas seriam mortas. Seriam mortas por quem? Pelo anticristo. Então, observe bem isso, que elas seriam mortas pela besta que sobe do abismo, e lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então, observa uma coisa, que elas têm um período de testemunho, 1260 dias. A pergunta é, seria esses 1260 dias a mesma tradução dos 42 meses? Ou estaria isto se referindo à parte final e essa à parte inicial da tribulação? Aqui 3 anos e meio e aqui 3 anos e meio. O que seria isso? Como que nós poderíamos entender isso? É simples. Quando refere-se aos 42 meses, está se referindo àquilo que vai ocorrer após esse período. É como se eu pegasse essa parte e transferisse para cá. Por quê? A missão das testemunhas, ela vai ser durante o período de vigência daquela falsa paz, que o anticristo se declarará bonzinho, não é verdade? E ele, é claro, não vai poder fazer nada contra essas duas testemunhas, que denunciará que ele não é nada mais, nada menos do que um opositor de Cristo. Mas ele então vai ter que permanecer com essas testemunhas durante esses 3 anos e meio. Quando terminar os 3 anos e meio, eles então cumprir a missão serão mortos. Por quem? Pela besta que sobe do abismo, né? Tem alguém que diz que essa besta que sobe do abismo é Satanás e não é o anticristo. Mas mais à frente nós vamos entrar nesses detalhes aí. Por quê? Eles dizem que a besta que sobe do mar é o anticristo, a besta que sobe da terra é o falso profeta, e a besta que sobe do abismo aí, então, é o próprio Satanás. Mas nós vamos entrar nesse detalhe mais à frente, tá certo? Então, observa aí que a besta que sobe do abismo, né, que nós não vamos defini-la se é o anticristo, se é Satanás, porque nós vamos definir mais à frente. Mas só é importante você saber que a besta que sobe do abismo, ela vai, então, eliminar essas duas testemunhas que cumprirão a sua missão de profetizar por um período de 1260 dias. Note que, após a missão de 1260 dias, a festa, há comemorações, a troca de presentes. Eles ficarão, observe que eles incomodaram tanto. Observe uma coisa, por que essa parte tem que estar aqui e essa tem que vir antes? Porque após o término dessa data aqui, ó, a festa, a comemoração,
por 3 dias, os corpos deles não serão enterrados. Ao ponto que você observa o quanto que essas duas testemunhas incomodaram a sociedade, porque parece que eles estavam na contramão de tudo que era bom, porque lembrando que é uma falsa paz, então eles estão anunciando, eles estão profetizando coisas contrárias ao que eles estão vivendo, ao ponto que há uma concordância entre todos, que é como que os cadáveres dessas duas testemunhas fossem expostas como troféu, para que servisse de lição. Olha só, eles nos incomodaram, nem enterre, deixa eles aí 3 dias, para que todos vejam que aqueles que nos incomodaram cessaram as suas vidas. Porque você note que após o término ainda há uma continuidade da história. Então aqui nós estamos chegando no final dos 3 anos e meio, quando o domínio do templo, o domínio, né, da cidade de Israel, o domínio do mundo, estará no poder totalitário do anticristo. E não nos 3 anos e meio daquela parte inicial, que é uma suposta paz, né? É aquele período que estarão as coisas quase que, entre parênteses, entrando no lugar, sumiu muita gente, Israel está construindo o templo, a adoração voltou para a nação, então é um período mais pacífico do que o que vai desencadear após. Então, a missão delas são na primeira parte da tribulação e não na segunda, diferentemente daquilo que muitos entendem, que aqui está se referindo à segunda parte da tribulação. Não há como, é difícil você colocar isso como a segunda parte, porque quando terminar essa parte da tribulação, a segunda fase dos 3 anos e meio, Cristo está retornando, e o ambiente é de guerra, não dá tempo para nada. É iminente a vinda de Cristo, Israel está num conflito, na batalha, e Jesus vem e acaba-se tudo. Então não há tempo para comemoração, não há tempo para festa, não há tempo para nada disso. Mas agora é um período que cessa e inicia os 42 meses que serão pisados pelos gentios. É só isso que eu queria ficar para que você pudesse entender hoje. Então, quando se fala de 42 meses, está se referindo à segunda parte. Quando fala de 1260 dias, está retornando à primeira parte. Quando você olha lá no capítulo de número 13, quando a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do mar, isso nós entendemos que é a segunda parte da tribulação, lá no versículo de número 5, coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha só, reforça a ideia que a segunda parte é os 42 meses, e não os 1260 dias. Tá certo então? Pegou? Que Deus abençoe você. Nós vamos estar postando essa aula. Assista, compartilhe. E a semana que vem tem mais estudo do Apocalipse para você. Tá certo? Que Deus abençoe. Fique ligadinho aí.